Muito bem, estamos de volta, são 8 horas e 38 minutos em Campos, o último bloco do Folha no Ar, primeira edição, que hoje, nesta segunda-feira, dia 4 de maio, onde nós temos mais uma vez, e em plena aí o início desse pico da onda do coronavírus em nosso estado, nós temos mais uma vez, Arnaldo, meu caro Zé Maria e quem está em casa nos acompanhando também, aonde estiver, longuíssimas filas nas caixas econômicas aqui da nossa cidade, como for também em todo o Brasil, mas falando de Campos, né, o Carlos Alberto estava verificando aqui, as filas são enormes, já nesta manhã de segunda-feira, e o que eu quero dizer é que a Caixa informou que hoje abriu com 2 horas de antecedência, então abriu às 8 horas da manhã. Bom, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, que hoje recebe o presidente da FUP, José Maria Rangel, e o Arnaldo Neto conduzindo aí essa pauta de hoje. Arnaldo. Nogueira, só antes de entrar na pauta, você falou um assunto aí importante, essa questão da Caixa, né? E eu estava sem celular para registrar fotograficamente, mas deixa claro, eu passei aqui nessa agência, aqui do lado do Palácio da Cultura, ali, na esquina da Barão de Miracema, ontem por volta das 10 horas da noite, ontem por volta das 10 horas da noite eu passei ali de carro, e já tinha gente dormindo na fila, algo de cortar o coração. A maioria era de pessoas idosas e do chamado grupo de risco, uma noite fria, o que leva a possibilidade de uma síndrome gripal que vai ser tratado como suspeita de coronavírus, que hoje qualquer síndrome gripal ela é tratada assim, tem que ser tratada assim, né, e as pessoas na fila a essa hora. Por outro lado, a gente entende a necessidade, né? Nós que estamos numa posição economicamente privilegiada, já que a gente tem essa oportunidade de trabalhar em home office, né? Embora as empresas de comunicação também sofram com relação à queda de receitas que está sendo gerada nesse momento de uma forma geral, né? Comercial, sobretudo, mas nós temos esse privilégio de trabalhar em home office e quem está na necessidade do benefício está, né, aí se arriscando nessas filas nesse momento. Mas só registrar isso, que realmente cortar o coração, né, pra gente para qualquer um, eu acho que qualquer um passe e ver uma cena dessa, acho que é realmente muito, muito ruim. E também registrar que eu falava com vocês aqui no intervalo, que o G1 publicou há pouco que o Aldir Blanc, o compositor e escritor Aldir Blanc, morreu no Rio por complicações aí da Covid-19. Aldir Blanc é autor, por exemplo, junto com o João Bosco, da famosa música O Bêbado Equilibrista, que fez sucesso na voz de Elis Regina. Mas vamos nós aqui para o nosso bate-papo com o Zé Maria Rangel, falando sobre agora questões de política local. Zé Maria, primeira coisa que eu queria perguntar a você, sendo bem direto. O PT já bateu o martelo com relação à candidatura? Já tem um nome para ser candidato agora em 2020? Não, o PT ainda não definiu quem vai ser o candidato. Obviamente que esse processo da pandemia nos atrapalhou bastante, porque uma coisa são as reuniões presenciais, o debate olho no olho, a outra questão é você ficar fazendo videoconferência. Então a gente não bateu o martelo ainda em relação ao nosso nome para concorrer às eleições de 2020. Seu nome continua como de pré-candidato a prefeito? Porque eu lembro, não sei se fui eu que cheguei a falar com você ou se foi o Aldir, editor de política da Folha, mas a gente teve que falar com você depois que o Saulo Pessani chegou a noticiar que você teria desistido, seria pré-candidato a vereador. Aí nós tivemos, fui eu que falei com você, na verdade, tivemos que fazer uma matéria depois para ouvir sua posição quanto a isso. Hoje, qual é o seu posicionamento? Você continua com a pré-candidatura a prefeito? Não, eu continuo à disposição do partido, né? O partido é que vai definir qual é a melhor estratégia. Nós temos, na nossa avaliação, nós temos que recuperar o espaço que o PT perdeu aqui no município de Campos. O PT já teve vereadores aqui em Campos e não temos mais. E uma candidatura própria também o PT tem que ter. Então eu estou à disposição do partido para a estratégia que o partido entender que é a melhor estratégia. Só lembrando que eu também fui candidato a deputado federal por uma estratégia do partido. Tá? Então,
E nesse momento, penso eu que todos os petistas e todas as pessoas, os partidos de esquerda, né, de centro-esquerda, devem colocar o seu nome à disposição, porque não basta a gente ficar reclamando que a política está ruim. Agora, nós temos que ser agentes, para tentar agentes de uma mudança na sociedade, principalmente no lugar que a gente vive, que é a nossa cidade. Fala-se muito de uma aproximação sua com o ex-presidente Lula, figura que pode ter toda essa questão que a gente comentou da Lava Jato, mesmo tendo sido condenado na Lava Jato, mas é uma figura proeminente do partido, muitas vezes até maior do que o próprio partido, do meu ponto de vista, mas fala-se muito da sua proximidade com o presidente Lula e que isso seria o ponto principal para garantir que o nome do PT em Campos seja o seu à sucessão municipal, na candidatura à sucessão municipal. Há realmente esse entendimento? Primeiro eu quero aqui reafirmar a condenação injusta do presidente Lula e tenho certeza. Esses dias eu fui provocado pelo grupo do WhatsApp. Mas o Lula foi condenado. Eu peguei e falei assim, mas você leu a peça do Sérgio Moro? Ele fala que ele não tem prova. Ele não tem prova nenhuma para condenar o Lula. Foi uma conta de chegada para que Lula não fosse candidato na eleição de 2018. Tá? Então, reafirmar isso. Segundo, de fato, eu me tornei amigo, tenho prazer, privilégio de ser amigo pessoal do presidente Lula, por diversas vezes. Estive com ele no Instituto Lula, estive com ele no cárcere lá em Curitiba, tá? Agora, essa aproximação, essa proximidade que nós temos, por termos pensamentos muito parecidos, no que diz respeito a uma sociedade mais justa, uma Petrobras pujante, de maneira alguma pode influenciar no processo de escolha do candidato, né? Ou a candidata a prefeito aqui em Campos. Beleza. Eu vou trazer agora algumas perguntas aqui do grupo, Zé Maria. Acho que você até acompanhou algumas delas não ontem, na verdade, quando a gente anunciou a entrevista, né? A primeira pergunta foi do nosso companheiro de rádio, Arnaldo Garcia. Ele pergunta, na verdade, como trazer ao debate municipal a compreensão do que está acontecendo no Brasil, sabedores de que grande parte das pessoas afirma que votou contra o PT. Como os candidatos, como os petistas vão buscar esses votos no eventual pleito de outubro? Eu já digo como eventual, né, porque a gente está aí em um momento de instabilidade com relação ao pleito em outubro. Olha, Arnaldo, primeiro, eu penso que nós temos muito trabalho a mostrar, né? O PT, nos anos que governou esse país, nós fizemos uma verdadeira revolução no país, sem precisar levantar armas. O PT tirou mais de milhões de pessoas da miséria, o PT gerou 20 milhões de empregos, o PT, que muitos falam que quebrou o Brasil hoje tem, pelo menos tinha, né, quase 300 bilhões de reservas internacionais, o PT criou centenas de escolas técnicas. Então, foi um processo de revolução que o PT fez no nosso país, e que nós temos condição de mostrar isso aqui na nossa cidade. Agora, para isso, Arnaldo, eu acho que mais do que nunca, se você for fazer uma analogia do momento que Lula assume em 2003 o Brasil vivia uma inflação de 15%. O Brasil só tinha 17 bilhões de reservas internacionais. O Brasil tinha um desemprego na ordem muito parecido com o que tem hoje, né? E como é que foi feito? O presidente Lula, com a sua sabedoria, ele investiu no país. Ele botou dinheiro na mão do pobre, certo? Ele não precisou fazer reforma trabalhista para gerar 20 milhões de empregos, certo? Ele incentivou a indústria nacional, acabou com aquela dependência que o Brasil tinha dos Estados Unidos. Então, Campos, na minha visão, Arnaldo e Nogueira, os postulantes, eu tenho visto aí algumas entrevistas, né, de postulantes ao cargo de prefeito em Campos, dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou não sei o quê. Primeiro, as pessoas têm que buscar entender, aqueles que são postulantes à prefeitura e até mesmo ao cargo de vereança, em qual situação Campos vai estar no dia 1º de janeiro de 2021. Tá?
porque Campos vai ter uma perda brutal de receitas de royalties, que corresponde, em média, aí, a 35% do orçamento da cidade. Segundo, se não houver um diálogo entre os governantes, no caso o prefeito, a Câmara dos Deputados e a sociedade, vai ser difícil Campos transitar nos próximos anos, coisa que não existe mais. Então você tem que procurar, guardadas as proporções, Arnaldo, seria um tipo de um conselho como o Lula criou, o Conselhão, né? Você criar, ouvir a sociedade civil organizada, os sindicatos, os empresários, a associação de moradores, os catadores de resíduos sólidos, ouvir todos os segmentos da sociedade para saber como é que Campos sai disso, porque o orçamento da cidade não é um orçamento pequeno. E você priorizar, e você fazer escolhas. Quer dizer, o PT também tem uma experiência bastante exitosa nos orçamentos participativos, onde a sociedade é que definia aonde que o recurso seria investido. E não é o que a gente vê hoje. Você pega, por exemplo, vou pegar 2 exemplos para não me estender muito. A situação da saúde em Campos, né? Eu não sei se você e o Nogueira já estiveram no Ferreira Machado ali na emergência, né? Eu tive ali por 2 vezes. Eu tive ali uma vez, e não foi só no governo atual, tive no governo passado também. Eu tive ali uma vez que um amigo meu sofreu um acidente na BR-101 e foi levado para lá. E depois estive lá quando minha esposa foi atropelada aqui na Arthur Bernardes. Aquilo ali é uma vergonha. Qualquer vereador, qualquer prefeito que chegar ali na emergência, que tiver a hombridade de ir ali, ele vai se sentir envergonhado, se ele tiver brio. Campos já passou por 2 greves dos profissionais da área de saúde que clamam por melhores condições de trabalho. Então, esse é um exemplo. O outro exemplo, quando você pega e passa ali, você falou que passou na Caixa Econômica Federal, ontem à noite. E ali naquelas freiras do Jardim São Benedito? Aquelas filas intermináveis para as pessoas se alimentarem. Aquilo ali é uma demonstração clara da falência do município na assistência social. Tá? Então, você discutir com a sociedade para onde que vão os orçamentos, eu diria, o orçamento, os recursos, é fundamental. O sistema de transporte, a gente vê também que não funciona. A educação, da mesma forma. Então, e aí, Arnaldo, eu quero pegar um dado que eu passei na última entrevista, talvez as pessoas não saibam, né? Campos recebeu de 99 até 2019 24 bilhões de reais de royalties. Qual é a grande obra estruturante que a cidade tem? Nenhuma. Se tivesse os nossos governantes, tivesse feito um fundo soberano, como está sendo feito agora em Maricá, para os momentos de crise, é como o cidadão comum. A gente faz o quê? Sobrou um dinheirinho, você bota na poupança. Por quê? Porque tem um ditado popular que diz que dia de muito é véspera de nada, né? Então nós estamos vivendo já a fase que começa a minguar os recursos. Então, se nós tivéssemos tido a competência de montar um fundo soberano com o dinheiro dos recursos dos royalties, certo? Esse fundo hoje daria a Campos uma condição de passar por esse momento de crise com muito mais tranquilidade. Mas, lamentavelmente, nada disso foi feito. Por isso que eu digo que quem é que for eleito, né, ele tem que ouvir a sociedade, ele tem que ouvir a associação de moradores, ele tem que priorizar o orçamento, ele tem que saber para quem que ele vai governar. E eu não tenho dúvida que se o PT, no programa do PT, né, quem é que seja o candidato ou a candidata, nós vamos olhar para aqueles que mais precisam na sociedade campista. Sua resposta meio que contempla uma outra pergunta aqui, que é a do Fernando Loureiro. Ele, inclusive, foi entrevistado aí no Folha no Ar, eu participei do programa, com relação a essa questão do orçamento participativo. Ele faz parte do governo municipal, né, e estava à frente aí junto com a equipe dessa questão do orçamento participativo. A pergunta dele meio que você já respondeu. Ele diz o seguinte: um partido acostumado a gerir apenas na fartura dos recursos públicos saberia gerir e reformar um município
para reajustá-lo à nova realidade financeira, aí essa parte eu acho que você poderia responder. Por onde começariam os cortes necessários para ajuste fiscal que viabilizaria recursos para os programas sociais necessários, por exemplo? Olha, primeiro eu queria saber qual é a fartura que o PT governou os recursos públicos. Eu queria que ele me dissesse, porque eu já passei os dados aqui. O Brasil era um país endividado em 2003. O Brasil era um país com milhares de desempregados, uma dívida pública altíssima. Qual a fartura que o PT está acostumado a governar? O PT foi construindo, o PT foi pavimentando a estrada para que o Brasil tivesse, primeiro, credibilidade lá fora. Credibilidade lá fora. E investindo aqui dentro. Então, esse é um dado. Como é que você olha só como é que são as coisas, né? Como é que um gestor, ele fala, não, por onde que vocês começariam os cortes? Quer dizer, as pessoas, porque o atual governo, né, eu quero dizer a você o seguinte, o atual governo acabou com um restaurante popular, que poderia agora tá suportando, abrigando as pessoas que estão passando fome no município, fruto do desemprego. Tá? Então, estou pegando esse exemplo. O atual governo, a saúde do município, como eu falei, é um caos. Quando você vê profissionais de saúde vir a público dizer que eles precisam de condições de trabalho, tá? Então, você não tem que saber, na nossa visão, o que você vai cortar, não. Você tem que saber o seguinte, como é que você vai dividir o bolo? Como é que você vai dividir o bolo? De tal forma que você, e aí vou afirmar aqui, o programa que for do Partido dos Trabalhadores, nós vamos olhar para aquelas pessoas que mais precisam na sociedade campista. Campos não tem um orçamento qualquer. O orçamento de Campos, se não me falha a memória, para 2020 é 1 bilhão e 800. O orçamento, né? 1 bilhão e 800. Não sei se vai se realizar por conta da queda que vai ter nos royalties. Tem muita cidade que não tem esse orçamento e consegue viver, pô. E não fala em corte e consegue distribuir renda. Tem muita cidade grande. Maringá, Londrina, Ribeirão Preto. Tem muita cidade que vive assim, pô. E aqui não, aqui só se fala em cortar. Só se fala em cortar para quem? Para o pobre. Você já percebeu isso? Que só se fala em cortar para o pobre? Aqui na nossa cidade? Você não tem um processo de diálogo com as pessoas para saber para onde é que vão os recursos? Então, Zé, oi. Só acrescentar um dado aí e, né, pegando o gancho no Arnaldo aí, com a licença dele, sobre essa questão da arrecadação. E aí é para questioná-lo mesmo. Não é para defender ninguém, é só para questioná-lo. Tem a projeção, né, a expectativa de arrecadar 1 bilhão e 800. Né? Pode ser menos, provavelmente, pelo que a gente está acompanhando aí o desenvolvimento da crise toda. Só que a folha de pagamento de Campos, com férias, com 13º, com tudo, passa de 1 bilhão e 100, deve aproximar 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, vamos colocar 1 bilhão e 100. O que dá para fazer com isso tudo? E em comparação a esses outros lugares que você citou também, tem essa mesma proporção de folha de pagamento? Nogueira, veja bem, a folha de pagamento da cidade de Campos, a gente primeiro tem que saber, de fato, quem trabalha e quem não trabalha, né? Isso aí são pertinentes à questão de concursados, de estabilizados, tá? Não entra... Aí não tá RPA? RPA é algo... A RPA é em torno de 8 milhões mês. Era em torno de 8 milhões mês. Então você percebe que a folha de pagamento consome um percentual muito grande do orçamento do município. Tá? Agora, a gente tem que analisar direitinho se de fato o número de funcionários da cidade de Campos ele está
eu diria que é adequado, né? Você tem que ver se está adequado, porque você recurso aqui em Campos, e aí eu digo a você, o orçamento hoje é 1 bilhão e 800, o orçamento, a proposta é de arrecadar, certo? Mas quando eu falei do passado, né, será que não houve também uma contratação desenfreada no passado, na época da fartura? Será que inchaço na máquina, que a gente costuma falar, né, Zé? Um inchaço na máquina? Será que as pessoas não acharam que esse momento do petróleo ele ia ser eterno? Né? Nós estamos aqui há bastante tempo avisando que a Bacia de Campos ela ia entrar num processo de declínio e quer dizer, as administrações municipais, elas não... Eu particularmente nunca vi ninguém vir a público e falar, gente, vamos ver como é que está isso aqui na Bacia de Campos, está declinando, vamos procurar a direção da Petrobras. Você só vê a Onpetro falar em royalty. Ora, mas para você ter royalty, você tem que ter produção. Campos tem que diversificar a forma de arrecadação, tem que ter outra forma. Por isso que eu digo a você que é importante você discutir com a sociedade, pô. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Nós vamos ficar nessa dependência a vida toda, aí a folha de pagamento não vai cair. É 1 milhão, é 1 bi 100, que você falou, né? Aí a arrecadação cai, não é 1.800, é 1.500. E aí, como é que faz? Não tem a atual administração, não tem uma ele é o atual prefeito. O prefeito atual tem que dizer de onde que vai qual é a nova forma de arrecadação do município, certo? E o que eu quero dizer a você é o seguinte, hoje, qualquer um que chegar aqui, eu costumo sempre fazer um paralelo seguinte, advogado que chega para você e fala assim, ó, essa ação é ganha, foge dele porque ele está te enganando, né? Não existe ação ganha. A mesma forma é candidato que chegar e falar assim, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, certo? Eu não tenho dúvida, Nogueira e Arnaldo, hoje a saída para a cidade de Campos chama-se diálogo social. Tem que reunir todos os setores da sociedade civil organizada e discutirem como é que Campos sai desse momento de crise que está vivendo. Porque senão nós vamos continuar aqui, sempre quem está no poder se lamentando que não tem dinheiro e quem está na oposição metendo o cacete porque o governo não está investindo do jeito que deveria investir. Zé Maria, a gente está chegando, até extrapolou um pouquinho nosso horário, mas eu tenho duas perguntas aqui do grupo, né, dois questionamentos, às vezes até mais de uma pergunta. E eu gostaria de passar para você, só pedir se você pudesse responder um pouquinho mais sucinto, poder dar tempo da gente concluir aí essas perguntas do grupo. Uma é do Roberto Shoa, que faz uma crítica, primeiro, que após a péssima gestão econômica durante o governo Dilma, como convencer o eleitor de que o mesmo não irá se repetir por aqui se o partido vencer a eleição? Primeiro eu queria dizer para o Roberto, para ele não esquecer das pautas bombas do Eduardo Cunha e do Aécio, que não aceitou perder a eleição em 2014, que inviabilizaram o governo da Dilma. Não concordo que a Dilma teve um péssimo governo, como ele fala, não. Não concordo. Ele fala em péssima gestão econômica, né? Não concordo, porque eu vou pegar um dado. O desemprego no Brasil era 4% em 2014. O Brasil vivia a pleno emprego. Ninguém tem péssima gestão econômica com o país vivendo a pleno emprego. Então, eu não concordo com o que ele fala, não. Agora, que ele se lembre que depois que a Aécio perdeu a eleição, ele se juntou com o Eduardo Cunha, que foi o presidente da Câmara, e aprovaram uma série de pautas bombas para inviabilizar o governo. Eu vou trazer a pergunta agora de uma companheira sua de partido, a Luciane Coltrane. Ela diz o seguinte: de que forma pode ser ampliado o debate democrático e ações de base nos bairros de Campos? Em uma cidade como o passado fincado no latifúndio e acostumado à forma de gestão fisiologistas e conservadoras, como um discurso de esquerda faria diferença? Há possibilidade de uma mudança ou temos famílias que vão sucedendo umas às outras na cadeira da prefeitura? Eu não tenho dúvida que nós temos uma possibilidade grande de mudança. A sociedade ela está, eu diria que cansada
das velhas promessas. E para minha companheira Luciana, eu digo que a experiência que nós temos enquanto sindicato, e tenho certeza que ela também tem, é de ouvir as pessoas, né? Então, eu acho que nesse momento é a gente organizar a sociedade, é a gente ouvir, a gente criar os conselhos, as associações de moradores, implementar os orçamentos participativos, de tal forma que a sociedade se sinta parte, né, do governo, que esperamos que seja do Partido dos Trabalhadores. Ô Nogueira, beleza, com você. Então fechamos por aqui, são 9h03. Ok? Por você, Arnaldo, tudo bem aí? Fechou? Sim, sim. Bacana, então, meu caro José Maria Rangel, se você tiver alguma consideração aí, alguma colocação que a gente não abordou aqui, fica à vontade, para a gente poder fazer o encerramento do programa, então, por favor. Nogueira, eu quero só agradecer a você, o Arnaldo, o Beto, dizer que para as pessoas continuarem a cumprir o isolamento social, que é importante, eu diria que é fundamental nesse momento. Todos os indicadores, todos os especialistas apontam que as próximas 2 semanas vão ser semanas bastante difíceis, então é fundamental que as pessoas fiquem em casa, pedir às pessoas que pensem nos outros, que sejam solidários, é um momento de solidariedade, porque, como acho que foi o Arnaldo que falou, nós temos ainda a condição de ter comida na mesa, ter o nosso home office. Tem pessoas que não têm nem o que comer e nem têm trabalho. Então, que a gente, nesse momento, deixe aflorar esse sentido de solidariedade, que eu tenho certeza que todos nós temos. Às vezes falta só um empurrãozinho. E que a gente não perca a esperança que a gente vai ter uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor. Perfeito. Um abraço, então, bom dia para você e obrigado aí pela participação aqui, eu ter aceito o nosso convite. Mais uma vez. Estou à disposição. Um abraço, Arnaldo, um abraço, Nogueira, um abraço, Beto. Um abraço. Também agradecendo a Isa Maria pela participação. Nogueira, vou me despedindo aqui com você. A gente volta amanhã às 7h. Ao longo do dia, a gente divulga o entrevistado dessa terça-feira. Saudações tricolores aí ao Zé Maria. Ele é vascaíno. Meu time está sem perder desde 14 de março, rapaz. Estamos juntos nessa caminhada. O Fluminense precisa ser declarado campeão estadual. Né? Pois é, eu tô vendo meu time sem vencer desde março também, isso é muito triste. O Flamengo até fora de campo está vencendo, Arnaldo, fica tranquilo. Tá certo então, bom dia a todos, uma boa semana para vocês aí. Obrigado, Arnaldo, obrigado mais uma vez, Zé Maria. Um abraço. 9h06, este foi o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A gente volta amanhã às 7 da manhã. Fique ligado na Folha FM, fique ligado na maior audiência da região. Qualidade, novidade,